Fala, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Um ótimo domingo, espero que o fim de semana tenha sido bom, que a semana tenha sido boa. E vamos começar aqui mais uma semana, né? Deixa eu centralizar aqui para vocês ficar no meio. Tudo em ordem? Vamos lá, começar mais um Evangelho no Lar. Mais uma semaninha aí. Boa noite aí pra Edna, pra Helena, pro Serginho, pra Rose, Davidson, Fabi, Giane, Abney, Liana, Rica, AK, Marivânia, Muri, boa noite, Muri, boa noite, Rose, a Graça, a Fê, boa noite, pessoal que tá no YouTube também já chegou por lá, a Zezé tá lá, a Rosana, pessoalzinho já apostos. Bem, hoje eu vou trazer uma canção, uma música que é de Tim e Vanessa. Acho que eu já trouxe ela uma vez, já faz tempo, viu? Vamos preparar aí com essa canção boa. Deixa eu mutar aqui. O nome da música é Família Universal. Em nome do Pai, aprendo a ser forte como o sol. Em nome da Mãe, aprendo os encantos de uma lua. Em nome do irmão, aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é Mãe, Pai, Filho, irmão celeste. Ó Mestre, sou um universo dentro do universo da família, a caminho do milênio do amor. Em nome do Pai, aprendo a ser forte como o sol. Em nome da Mãe, aprendo os encantos de uma lua. Em nome do irmão, aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é Mãe, Pai, Filho, irmão celeste. Ó Mestre, sou um universo dentro do universo da família, a caminho do milênio do amor. Gostosinha, né? Música boa. Relaxante. Depois vocês procuram, quem não conhece, Família Universal, Tim e Vanessa. Conheciam já? Boa noite, Jorge. Boa noite a Cid, Dani, Monique, Yuri, a Elisângela, a Luana. Boa noite, Ellen, Rodrigo. Boa noite, Fátima.
Washington, a Maria Tereza também, pessoal lá no YouTube. Bem, vamos fazer a nossa prece então neste momento. Não conhecem a música, agora conhecem. Procuram lá, Tim e Vanessa, gente. Vocês vão gostar muito. Ó, o Rodrigo falando. Tim e Vanessa cantaram ontem em Poços de Caldas. Eu não tive o prazer ainda de conhecê-los, mas aprecio as músicas. A Muri já conhece Tim e Vanessa. Boa noite, mãe. Tudo bem? Não falei com a minha mãe hoje, estou vendo aqui pela primeira vez, online. A essa distância de 1.500 quilômetros. Vamos para a nossa prece, então. Eu convido a todos para que fechem os seus olhos, que possamos fortalecer a nossa comunicação com a espiritualidade, que nesse instante possamos nos ligar aos espíritos do alto, que a boa energia, os bons fluidos da música possam ter sido preparadores para este momento, nos deixando mais leves, mais relaxados, para que essa nossa conexão seja mais fortalecida. Então vamos nos ligando aos nossos mentores, nossos anjos da guarda, gratos a esses companheiros por estarem conosco há muito tempo, nos auxiliando, nos dando toda a sustentação na nossa encarnação, para que possamos cumprir com os nossos objetivos, com tudo aquilo que foi combinado, programado antes da nossa encarnação. Saudamos também os mentores deste trabalho, do Espírita Soul, toda essa falange de espíritos que neste momento nos conecta através das redes sociais, fazendo com que cada um de nós sejamos pontos de luz, onde quer que estejamos, e que esses pontos façam uma ligação espiritual entre as nossas mentes, os nossos pensamentos, para que sejam uníssonos, com um objetivo em comum. Nos ligamos também aos mentores da nossa casa, que cuidam de nós, das nossas famílias, e que nesse momento vão abrindo as portas da nossa casa para que as equipes de limpeza, proteção e higienização se façam presentes em nosso lar. Os índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, todas essas fraternidades desses irmãos possam adentrar em nosso lar, limpando, higienizando, retirando formas, pensamentos, miasmas, toda e qualquer negatividade vai sendo recolhida nesse momento, deixando somente as boas energias, os bons fluidos, através dos incensos desses irmãos, das suas ervas, tudo vai sendo purificado e higienizado para que a nossa casa esteja preparada para mais um Evangelho no Lar. Voltamos ao lado de fora da casa, onde encontramos também Ricardo, seus arqueiros e lanceiros, todos os irmãos responsáveis pela proteção, que Ricardo possa designar um ou mais de seus soldados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade, e que permita entrar apenas aquilo que for autorizado pelo Pai. Nesse instante, então, vemos a nossa casa envolvida em uma cúpula protegida e também no seu topo é hasteada uma bandeira branca e um farol luminoso se faz presente, para que toda essa espiritualidade possa perceber que em nossas casas está sendo realizado um evangelho no lar. Que esses irmãos possam se fazer presentes, nos acompanhando, se instruindo assim como nós, para todas as informações, todo o aprendizado que teremos na noite de hoje. Vamos saudando as falanges espirituais de professor Eurípides Barçanufo e também de Dr. Bezerra de Menezes. Assim como vamos sentindo a presença dos apóstolos, dos primeiros cristãos, de Paulo, de Maria de Magdala, todos aqueles irmãos que
puderam estar com Cristo, ou que acompanharam, ou que o serviram com muito esforço, com muita dedicação, para que hoje os exemplos de Jesus pudessem estar à nossa mesa, à nossa serventia, para que pudesse fazer também a diferença na nossa vida, assim como fez na vida desses irmãos. Vamos sentindo a presença da nossa mãe, Maria de Nazaré, todo o seu carinho, todo o seu amparo, todo o seu cuidado de mãe vai nos acolhendo, para que nos momentos de dificuldade que tenhamos ao longo dessa semana, ao longo de nossas vidas, possamos nos lembrar dela, que ela abrace as nossas dores, nos auxilie com esperança, com fé, de que estamos sempre amparados pelas falanges de Maria. E vamos sentindo também a luz do Cristo, que vai tomando conta de todo o nosso ser. Vai nos iluminando também, iluminando os nossos corações, iluminando as nossas mentes, para que tenhamos uma noite especial hoje, com o seu Evangelho em nossas mãos, com o auxílio da doutrina espírita, que tanto acalma os nossos corações, que tanto nos dá esperança na vida futura, que responde tantas perguntas que nós temos. E vamos sentindo a luz do Pai, gratos pelo dom da vida, gratos por estarmos aqui, por mais esse dia, por tudo que somos, por tudo que temos, que em verdade pertence a Ti, Pai. Agradecemos do fundo do nosso coração quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, damos por início o Evangelho no Lar desta noite de domingo. Todos bem? Espero que sim. Boa noite, pessoal que entrou aí durante a nossa prece. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um Evangelho no Lar. Vamos lá, deixa eu trazer aqui o nosso tema no nosso YouTube. Eu vou puxar algumas informaçõezinhas aqui para o nosso conteúdo. Na sequência do estudo lá no livro do Caibar, tenho seguido a sequência, porém, os temas, eu tenho tentado trazer uma roupagem, uma linha de raciocínio um pouco mais contemporânea, né? O livro do Caibar é um livro bastante antigo, tem mais de 50 anos, então eu tento trazer para que também seja bastante dinâmico, para que seja agradável aos nossos ouvidos, né? Tem muita coisa que ele acaba trazendo que se remete muito à questão histórica, e aí fica chato porque não é legal trazer uma aula de história. Às vezes vocês sabem que eu trago, né? Mas não dá para fazer isso sempre, então tem que ser um negócio um pouco mais legal, mais dinâmico. E o capítulo de hoje, ele tem um título lá, chama-se Tríade Devastadora. E aí a hora que a gente vai ver o que seria essa tríade devastadora, é claro que a passagem do Evangelho que eu trago é exatamente a do capítulo, tá? Ela acaba falando sobre, no caso a tríade devastadora seria a política, a religião e a ciência. E dentro dessa tríade, ele faz uma observação
dessas pessoas dentro dessa tríade que não seguem os preceitos da lei, que negligenciam os preceitos dessa lei. E aí, dentro da nossa realidade hoje, não caberia muito bem trazer todas as questões sobre essa tríade. Primeiro porque dentro da política a gente já sabe, né? Não precisa ser muito redundante da falta de moralidade que nós temos na nossa política, né? Dentro da ciência, a gente vê que a ciência não é a mesma ciência de 50 anos atrás, né? É uma ciência mais esclarecida. Inclusive, vou trazer uns vídeos aí na semana que vem, bem legais sobre alguns assuntos. Então, é uma ciência diferente. É uma ciência que enxerga a fé de uma forma diferente. Também não caberia trazer. A religião, então, é o que sobra. E aí eu vou destrinchar em cima da religião, por isso que o nome da nossa live hoje é a hipocrisia religiosa, porque aí eu trabalho essa negligência da lei, né, em cima da fé, tá? Só para abrir um parênteses para vocês entenderem, para aqueles que acompanham o livro do Caibara e falam assim, mas o que ele está falando que não tem nada a ver com o que está lá, né? Tem a ver, só que com outra linguagem, tá? Então, assim como eu trago também uma linguagem diferente para o contexto, eu faço uma adaptação dentro da passagem do Evangelho de Jesus. A passagem de hoje, mais uma passagem vinda do Evangelho de Mateus, ela diz o seguinte: Jesus está falando para os fariseus e também está falando para os escribas. Ele fala o seguinte: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, que impedem as pessoas de entrar no reino dos céus, não entram e ainda barram aqueles que querem entrar, né? Trazendo eles como doutores das leis, como pessoas que conheciam as leis, que impediam o acesso das pessoas às leis, né? E aí eles escolhiam quem que, na visão deles, seriam aquelas pessoas que com justiça poderiam entrar no reino dos céus. Ai de vocês, percorrem o mundo inteiro para converter uma pessoa, mas quando conseguem, a tornam ainda pior do que a vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos, dizem que jurar pelo templo não tem valor, mas que jurar pelo ouro do templo obriga a cumprir o juramento. Ai de vocês, cuidam da aparência exterior, mas por dentro estão cheios de ganância e também corrupção. São como túmulos bem decorados por fora, mas que por dentro estão cheios de ossos e podridão. Ai de vocês, constroem monumentos para os profetas que seus antepassados mataram e dizem que jamais fariam o mesmo, mas acabam repetindo os mesmos erros. Raça de víboras, como pretendem escapar do julgamento? Mateus capítulo 23, versículos 13 a 33. Nessa passagem a gente encontra aí algumas frases bastante incisivas, né, de Jesus, de uma forma muito objetiva, bastante direta, levemente agressiva, talvez. Ali ele denuncia a hipocrisia dos escribas e dos fariseus, né? A gente, pegando o Evangelho de Jesus, vê que tem várias passagens, todas elas repletas de amorosidade nas palavras do Cristo. E em algumas poucas ele já está meio de saco cheio, né? Sem paciência. Cansei. E aí, como a passagem do templo, né? Como essa também, ele é mais incisivo em cima dessas pessoas especificamente. Então, no contexto da doutrina espírita, né? Ela acaba trazendo para a gente um convite para que a gente faça uma reflexão mais profunda em relação ao formalismo religioso, à hipocrisia e também à vivência da verdadeira fé. Na versão original desse texto, Jesus cita 2 vezes a palavra gena, G-E-E-N-A. E aí, para poder entender, né, o que Jesus estava falando, e falando em relação a essa gena, o que seria para aquelas pessoas, vou trazer o contexto de uma das frases, né? A versão original é: ai de vós, porque rodeais a terra e o mar para fazer um prosélito,
e o fazeis em dobro mais filho da gena do que vós. E aí depois ele repete na segunda parte que ele diz raça de víboras, lá no finalzinho, né? Como escapareis da condenação da gena? Como se a gena fosse um local de condenação para essas pessoas. Aí eu fui pesquisar o que seria Gena. Gena significa o Vale do Inom. É um lugar próximo de Jerusalém e nos tempos bíblicos, esse Vale de Inom ele era usado como depósito de lixo. Então era um local escanteado lá para os judeus. E aí Jesus usa a Gena como um símbolo de um local não muito bom para que onde essas almas iriam depois que elas morressem, né? E na Bíblia eles têm uma interpretação do Gena como um símbolo de destruição eterna. Mas como nós não temos essa interpretação de destruição eterna, a gente vai pensar que seria esse limbo espiritual para essas criaturas. Mas voltando aqui ao nosso foco, depois eu vou voltar nessa questão do Gena. Voltando para o foco do que traz a passagem de Jesus, ele faz toda uma repreensão, então, para aquelas criaturas que se preocupavam muito mais com os rituais, muito mais com as aparências, do que com a verdadeira transformação moral. Os escribas e os fariseus, eles ensinavam, né, as leis sagradas, como a gente sabe, mas as ações que eles tinham, o comportamento deles, nem sempre eram coerentes com os princípios que eles pregavam. E aí hoje a gente compreende que a verdadeira religião, né, ela não está nesses rituais externos, mas ela está dentro de cada um de nós quando nós realizamos o nosso aperfeiçoamento moral. Quando a gente interioriza isso e vivencia também a prática no bem. E aí por isso que eu lancei algumas perguntas em relação a essa questão. Eu vou trazer inclusive a primeira que eu... Não é essa, é essa aqui. Pronto, no YouTube já trouxe. Inclusive é essa e tá aí para vocês. Bem, essa aqui eu trouxe no nosso grupo fechado, no nosso grupo de transmissão. Quem não tiver interesse em entrar, depois só acessar lá no nosso profile, tem lá. Somos Espírita Somos. Vocês vão ver o canal. O que define uma fé verdadeira para você? Praticar o bem diariamente, conhecer profundamente os ensinamentos cristãos e espíritas, ir à casa espírita regularmente. E aí tinha lá a opção também, né? Todos os itens acima. Então, muita gente escolhendo praticar o bem diariamente. Mas teve gente que também colocou lá profundamente, conhecer profundamente os ensinamentos cristãos e também a soma de todos que contemplaria ir à casa espírita regularmente. Mas um só desses já seria mais do que suficiente. Um desses é autossuficiente para todos nós. Qual que seria? Qual que seria? O primeiro, né? Praticar o bem diariamente. Porque não adianta nada eu conhecer profundamente os ensinamentos espíritas e não praticar o bem. Eu estaria agindo igual os escribas e também os fariseus. Não adianta eu ir à casa espírita regularmente se eu não praticar o bem diariamente. Porque eu vou estar realizando os prosélitos que Jesus mencionou, né? Então, vale essa observação. A resposta certa sempre seria praticar o bem diariamente, certo? E aí a outra pergunta que eu trouxe também é em relação a outra questão que eu coloquei, inclusive está travado aqui no YouTube, né? Você já teve sua fé abalada por conta da incoerência entre discurso e prática em ambientes religiosos? Vou trazer ela aqui para colocar no Insta também. Ó. Só não vou fixar. Aí eu queria que vocês respondessem, quem não respondeu lá no Instagram, respondesse a essa pergunta, que a gente vai explorar ela um pouco mais daqui a pouco. E eu vou trazer também quem já respondeu. Quem já respondeu lá não precisa responder de novo, porque eu já coloquei. Tá bom? Boa noite, Mitico. Boa noite, Milena, Nando, Eli, Cristina, Selma. Seja bem-vinda, Selma. Certo? Então vamos lá. Aí comenta então para a gente poder destrinchar essa questão.
É importante vocês comentarem porque a gente vai... Eu vou colocar experiências minhas também, a gente vai ter uma troca de compartilhamento de experiências. Certo? Tá. O que é importante a gente perceber? Seja na época de Jesus, seja nos dias atuais, o que a gente vê em todas as fés, e o Espiritismo não está isento disso, de jeito nenhum o Espiritismo está isento disso, é que muitas pessoas, muitos líderes religiosos, falam uma coisa e vivem de forma diferente daquilo que pregam, né? Sendo que essas criaturas, na verdade, deveriam dar o exemplo. Aí eu queria que vocês também respondessem. Internamente, tá? Não precisa digitar esse. Pensem aí com vocês. O que vocês esperam de um líder religioso? Né? O que vocês imaginam qual deveria ser o comportamento dessa pessoa? Provavelmente um comportamento exemplar, espero eu, né? Espero eu. Mas a gente pode cair em algumas pegadinhas que eu vou trazer no final. E aí, quando a gente vai voltar então para as passagens deste evangelho, deste evangelho de Mateus especificamente, tem 5 pontos bastante interessantes que a gente pode extrair das propostas que Jesus traz como reflexão. Então, deixa eu puxar aqui para vocês. Tirar aqui. Tá, vamos lá. Primeira, a religião sem moralidade não conduz ao reino dos céus. Certo? Não conduz ninguém ao reino dos céus. Jesus, quando fala dos fariseus e dos escribas, ele critica aquelas pessoas que impõem regras rígidas às outras pessoas, né? Olha, você tem que vivenciar deste jeito. É assim que tem que ser. Então ele coloca lá as regras de como isso deveria acontecer. Certo? E eu tirei aqui no YouTube sem querer. Ai, Jesus. Tá aqui. Voltar. Então ele faz a crítica às pessoas que dizem como você tem que fazer, mas que não vivem de acordo com os preceitos de misericórdia, de fé, né, os princípios de justiça que elas deveriam viver. Quantas pessoas se dizem religiosas, e aí eu não vou me ater apenas àquelas pessoas que são os líderes religiosos. Vamos expandir para todos os religiosos, certo? Para a gente não ficar fechado num público. Todas as pessoas religiosas que sabem os versículos de cor, que sabem as passagens do Evangelho, sabem os números das questões de Kardec no livro dos Espíritos, né? Sabe de cor e salteado onde estão algumas passagens, mas que no final das contas não vivenciam aquilo que elas conhecem, né? Sequer às vezes entendem o cerne do que aquela mensagem quer trazer. Então, elas interiorizam, decoram, mas não vivenciam. Mais uma vez, não vivenciam, né? Acabam discriminando as pessoas, sendo intolerantes com as pessoas, sendo preconceituosas com as pessoas dentro dos templos, das casas espíritas, nos mais diversos níveis, né? Intelectuais, orientações sexuais, raciais, condições sociais. Então, se a gente for fazer uma análise até em relação às minorias, né? Quantas pessoas dentro das minorias existem dentro das casas espíritas? Quantas pessoas das minorias as pessoas nas casas espíritas acolhem? Seja para trabalhos sociais, sejam para acolher, para voluntariar dentro dos trabalhos nas casas espíritas. Então existe muito preconceito em relação a isso ainda, né? E aí as pessoas elas acabam ficando à mercê e não comparticipam da doutrina, né? De forma equivocada, porque
esses líderes ou essas pessoas religiosas acabam excluindo essas pessoas organicamente. Quando os líderes religiosos ou os gestores dos trabalhos dentro das casas espíritas não abrem um espaço para troca de pensamento, para novas ideias, quando essas pessoas rejeitam ou condenam, né, aquelas pessoas que pensam diferentes dela. Então, se alguém traz alguma reflexão ou traz uma interpretação diferente do evangelho, de uma passagem, tem questões em relação a isso, ela já imediatamente é cortada, porque ela não quer realizar embates dentro de um grupo, porque ela acredita que aquilo não é espaço para isso. Mas se ela não fizer essas reflexões e esses embates filosóficos dentro da casa espírita, ela vai fazer aonde? Né? E tem também aqueles casos do uso da religião para causar temor, para causar o medo dentro das pessoas que vivenciam aquela fé. Né? Quantas doutrinas acabam impondo para os seus seguidores o medo do inferno? Ou então os castigos eternos divinos para manter os fiéis sob o controle, para que, em vez de ensiná-los a amar, a evoluir moralmente, não, ficam prendendo as pessoas dentro daquela rédea, né? Olha, é isso. Não fizer, Deus vai te punir. Assim. Simples assim. E aí cria as pessoas em torno do temor. Né? Elas evitam fazer as coisas por medo de Deus. E aí quando elas fazem, elas se sentem pecadoras. E um pecador, ele não se sente como uma pessoa que pode melhorar. Porque ela já pecou mesmo, né? Ela já está com a alma impura. E ela não tem o pensamento de purificação daquilo. E quando a pessoa peca uma vez, quer pecar uma e pecar duas. Né? E isso acaba se tornando um ciclo vicioso para a alma. É interessante a gente pensar dessa forma, né? E dentro do próprio espiritismo, por muito tempo, as pessoas também alimentaram, né, essa questão do céu e do inferno, porque querendo ou não, muitos espíritas vieram do catolicismo, muitas pessoas se tornaram espiritólicas, e aí, querendo ou não, elas acabaram criando essa ilusão, até porque pegando a ideia do umbral, né, correlacionando o umbral como se fosse um lugar de castigo, como se fosse um local de purgação, como se fosse um inferno, ou de purgação ou de inferno. A internet deu uma zoadinha aqui. Vamos ver se restabelece. Beleza? Aparentemente. A conexão tá meio ruim. Bem meio ruim mesmo. Vamos ver se volta. Vamos ver se estabiliza. Tá dando para entender o raciocínio, né, gente? Apesar das travadinhas aí, acredito que vocês estão conseguindo acompanhar. Então, o que a gente tem dentro do espiritismo, desse conceito trazido do umbral, né, por André Luiz, é que ele está diretamente relacionado a um período que o espírito sofre, né? Aquele período que o espírito sofre, voltou. Não tá bom isso, não tô gostando. Aquele período que o espírito sofre, e se a gente for buscar dentro da literatura kardeciana, né, esse período que o espírito sofre pós-morte, a gente encontra claramente em diversos relatos dentro do estudo do livro do Céu e do Inferno. Então, cada criatura possui
e passa pelo seu umbral se necessário, né? Se necessário e pelo tempo que for necessário. Ok? Eu vou fazer o seguinte, gente. Vou dar uma parada aqui na live e vou tentar restabelecer aqui, porque tá muito travado, tá? Dá só um minutinho. Fiquem aí, não saiam não, hein? Acho que agora foi, hein? Então vamos lá. Então desculpa aí toda a travada, dei uma reiniciada aqui. Voltamos. Beleza, preciso retomar de algum ponto. O que vocês querem? Querem continuar de onde estava? Podemos? Então tá bom, vamos embora. Eu perdi a minha imagem aqui no retorno, mas vocês respondendo já sei que tá tudo ok. No YouTube já vi que tá ok também. E tá real time, agora melhorou. Show. Então, como é que a gente desconstrói toda essa imagem de líderes que não vivenciam aquilo que eles dizem? Né? Tem um jeito da gente desconstruir essa imagem dos líderes que não vivenciam aquilo que dizem. Como que é? Como que é? Não adorando essas criaturas. É só a gente não ficar adorando palestrante. Vamos falar do nosso universo, né? Dentro do universo espírita. É só a gente não ficar adorando palestrante. É só a gente não ficar adorando dono de centro espírita. É só a gente não ficar adorando médium do centro espírita. É só a gente não ficar adorando o palestrante da casa ou palestrante famoso. É só a gente não ficar adorando Divaldo, Chico, os espíritos, André Luiz, Joana de Ângeles, Emmanuel. Adorar só um. Jesus é o exemplo de perfeição. Por quê?
todas essas criaturas que eu citei, por mais que nós amemos muitas delas, possamos ver nelas exemplos maravilhosos, são criaturas falíveis. São criaturas como nós, claro, né? Que guardadas as devidas proporções, uns são mais, outros são menos. E aí, quando a gente puxa o espelho para essas pessoas, de onde entra o palestrante famoso, médium, espírito, o que acontece? Uma hora essas pessoas vão falhar. A gente vai encontrar alguma coisa nelas que a gente não vai gostar. E aí o que vai acontecer? A gente vai ficar com aquele sentimento de frustração, aquele sentimento de putz grila, essa pessoa não é o que eu imaginava. E aí a gente desconstrói toda uma coisa que a gente talvez tenha iludido por muito tempo. E isso vai acontecer, gente. Pode botar aí no caderninho de vocês. Não adorar, senão vai dar ruim, né? Porque a gente já entende, a verdadeira evolução não está nas aparências, naquilo que a gente vê, não está no que vocês veem do Rafael através das redes sociais, do que eu gravo. Tá no meu dia a dia. Né? Não adianta eu ser muito lindo, falar as coisas bonitas, trazer as passagens do Evangelho e eu não praticar isso no meu dia a dia. Né? Não trazer isso com amor, não fazer isso como uma transformação pessoal na minha reforma íntima. E aí a questão é que cada um tem o seu esforço, né? O quanto emprega para acabar com esses maus hábitos dentro de cada um de nós. E isso vai acontecer, essa questão da gente perceber o mal no outro ou aquilo que a gente não gostou muito, vai acontecer. A questão é a gente saber separar o que aquilo pode ser útil, o que não é, para justamente a gente não cair na frustração. E aí dentro da frustração, entra a pergunta que eu fiz para vocês de hoje à noite, né? Que é um que a gente vai fazer, vou fazer a leitura agora, né? A pergunta que se você já teve a fé abalada por conta de uma incoerência entre um discurso e a prática de um líder religioso. Deixa eu só tirar essa tarja, que a gente não vai mais usar agora. Então vamos lá, vou começar pelo YouTube. O Washington disse aqui, adoro suas explicações porque elas são muito didáticas. Eu tento, viu? Sem pedagogia nessa encarnação, mas eu não duvido que isso tenha vindo de outras encarnações, não. A Maria Tereza, minha fé não, mas eu percebo a incoerência em pessoas que toda semana estão nas igrejas. O próprio Washington também respondeu, minha fé nunca, mas a hipocrisia acontece muito dentro dos templos e centros religiosos. Essa semana já tivemos um que foi o do Frei Gilson, foi muito polêmico dentro do mundo espírita, né? Muitos perfis compartilharam. Então, assim, foi um caso que chamou muito a atenção. Não vou falar que me surpreendeu, porque já conhecia a peça, mas enfim. A gente se frustra, né? Porque muita gente vai esperar o quê de um frei, de um religioso? A gente vai esperar palavras de amor, de solidariedade, de compreensão, de irmandade e não de preconceito e de segregação. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Aí a Rosana comentou lá, né, de praticar o bem sempre dentro da... E a Suter Talita, eu deixo o ambiente religioso e sigo com os meus estudos. Interessante também, porque aí, querendo ou não, né, a gente acaba absorvendo através do estudo aprendizados também. Em todas as vezes que eu presenciei incoerência, foram opiniões individuais desses líderes religiosos, que acontece bastante. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Essa frase é maravilhosa, né, Cid? Putz, eu gosto demais dela. Muito bom. Aí a Thalita complementou, né? Todos nós estamos no processo de evolução aqui na Terra. Perfeito. E aí, dentro dessa questão, né? Da pergunta, eu não consegui travar ela? Não travei. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Vou fixar ela.
Depois eu fixo a outra. Então, vocês já tiveram essa fé abalada? Ou vocês tiveram um exemplo, por exemplo, de alguém que vocês observavam como um líder religioso, alguém que era um bom exemplo para você, e aí você viu essa pessoa fora do centro espírita. E aí ela se revelou de um jeito que você pensou assim, caraca, bicho, não era assim que eu pensava que fosse essa pessoa. Não era assim, não esperava esse comportamento dela. E aí a gente acaba se frustrando e fica chateado, né? Não que vai ser o motivo de fazer com que a gente saia do centro espírita, mas alguns outros comportamentos, sem dúvida. A Leila comentou, a frustração com relação aos líderes religiosos não é responsabilidade nossa, tendo em vista a expectativa que criamos no outro? Sem sombra de dúvida. Por isso que eu falei que existe uma solução, que é não adorar essas pessoas. Tenho duas histórias legais para contar para vocês que eu vivenciei. Uma delas, eu tinha um dirigente dentro de uma casa espírita que eu admirava muito, né? Gostava demais dessa pessoa, via ela como um exemplo e tal, mas só conhecia ela dentro da casa espírita, dentro dos trabalhos, dentro do centro espírita. E aquilo, para mim, já era o suficiente. Até que um dia, depois de um período, eu comecei a passar a fazer parte da vida dessa pessoa. Comecei a conviver com ela em alguns momentos, fui convidado a participar de algumas atividades dentro da vida dessa pessoa. E aí eu fui ver que essa pessoa não era bem isso que eu imaginava, né? Era uma pessoa que tinha alguns hábitos que eu condenava. Por exemplo, era uma pessoa que gostava muito de beber. Ela nunca levou esse hábito de beber para dentro da casa espírita. Muito pelo contrário, lá inclusive ela condenava o uso da bebida para as pessoas. Mas dentro do seu íntimo, do seu social pessoal, ela gostava de beber e bebia bastante, né? Nunca chegou a passar vergonha dentro do que eu vi, mas bebia bastante. Então, acho que ali eu comecei a ter essa percepção de não idolatria. Eu tinha um outro companheiro de trabalho dentro do centro espírita que era também muito idolatrado pelas pessoas dentro da casa espírita. Era um médium que eventualmente realizava uns trabalhos mediúnicos muito bacanas e trazia algumas mensagens mediúnicas. O pessoal gostava bastante, né? E aí o que acontecia? O que aconteceu? Ou acontecia? Ele tinha um mau hábito. Ele tinha um outro vício também. Ele tinha o vício do fumo. Era uma pessoa que fumava bastante. Eu não percebia, ou durante um certo período eu não percebi isso. Mas eu não sei se ele também estava lutando contra o vício. E aí, no final das contas, teve um período da minha vida que eu percebi que ele fumava antes de entrar no centro espírita. Porque ele chegava carregado com aquele cheiro de cigarro, né? E aí ele mantendo, né, aquela questão das mensagens mediúnicas. E eu fiquei pensando, meu Deus, qual a qualidade dessa mensagem mediúnica, né? Então, eu não sei a qualidade da mensagem. A mensagem sempre era mensagens bonitas, tal, mas eu não consigo avaliar hoje o que poderia ser de qualidade ou não, né? O que aquele médium estaria traindo para a vida dele que poderia ou não interferir na mensagem mediúnica. É uma questão para se fazer. Eu não sei, não sou médium, não via o que ele via e não via se haviam irmãos ou não com ele, então não posso nem julgar essa questão. Mas sempre me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, né? Porque a gente sabe que somos antenas parabólicas, né? De sintonia junto com a espiritualidade e com a matéria também. Então, são pontos para a gente observar, para a gente refletir. Claudinei comentou, quando eu era mais ignorante, sem conhecimento que eu tenho hoje, presenciei sim levantamento de bandeira de que a nossa igreja é a de Cristo e tem que ser a única. Hoje é diferente.
Vejo, ouço e entendo a falta de conhecimento e sigo de coração leve. Excelente, Claudinei. Esse é o ponto, né? A gente tem que saber filtrar, a gente tem que saber discernir o que é o bom do que não é, do que as pessoas podem oferecer e o que elas não podem. Se é mais pesado o que elas não podem oferecer, a gente tem que saber também que não dá pra gente ficar acompanhando determinadas coisas que não pertencem mais a nós, né? Então a gente tem que saber ter esse discernimento. E a gente vai adquirindo, claro, também, como você também exemplificou, através de vivências, né? A gente vai ficando mais velho, vai adquirindo um pouco mais de sabedoria em relação a isso e vai se deixando levar menos, vai se importando menos, vai ficando mais macaco velho, né, em relação a essas questões. Beleza. Vamos para o segundo ponto aqui, então, que eu trouxe, que é o perigo do fanatismo e do proselitismo cego. Quando Jesus realiza esses alertas, né? Deixa eu ajustar aqui minha câmera. Quando Jesus diz que os fariseus fazem um convertido filho de Geena, lembra de Geena que eu citei, né? Ele alerta justamente para o fanatismo religioso dessas criaturas. Ele lembra que esse fanatismo religioso acaba aprisionando as almas que possuem determinados dogmas que são inflexíveis. Então, por exemplo, a gente cansa de ver nas redes sociais líderes religiosos com comportamentos agressivos, como o próprio Washington, né, citou que a gente teve esse caso durante essa semana, com o objetivo às vezes de converter as pessoas ou fazer com que através do medo elas se mantenham dentro das suas rédeas, das rédeas da sua fé. E aí muitas vezes, quando isso acontece, a gente vê muito desrespeito, né? A gente vê muita falta, não só de desrespeito com as outras religiões, a gente vê desrespeito com a própria crença, com as próprias tradições, porque as criaturas se dizem cristãos, mas elas não acabam agindo como deveriam ser os cristãos, né? Elas têm um comportamento totalmente diferente daquilo que Jesus ensinou. Tem uma outra situação que também gera bastante conflito, que são a questão dos pais que têm uma responsabilidade gigantesca para com os seus filhos, né? De educar, de evangelizar, de mostrar a importância da religião, de mostrar a importância da religião no caminho da vida daquela criatura, né? Principalmente quando ela é nova, quando ela é criança, quando ela é jovem, como a importância da fé ou de uma crença auxilia lá na frente, né? A criança e o jovem não vai entender isso, mas lá na frente eles vão ter uma compreensão. Oh, nossa, aquilo que meu pai falava, como foi importante estar em tal lugar, em determinado momento da minha vida. Muitas vezes a criança ou adolescente não tem esse discernimento e o papel do pai e da mãe é justamente dar essa orientação. Mas a gente também entende que existe o livre-arbítrio e que nem sempre essa criança e esse jovem, quando crescer, vai querer seguir a mesma fé ou vai querer seguir uma fé. Isso não significa que ela é uma pessoa que não acredita em Deus, né? Mas ela, por algum motivo, desacreditou daquela fé ou por algum motivo ela não se sente mais completa naquilo e vai buscar em outros lugares outras respostas também, né? Muitas vezes também tem a questão dos comportamentos ruins dos líderes religiosos. As pessoas não são burras, né? Elas percebem essa questão do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Dos preconceitos. E elas acabam também percebendo e tendo um discernimento para não dar continuidade naquilo, ou naquele momento, ou
vai procurar uma outra fé, uma outra religião. E aí as pessoas, principalmente os pais, têm que entender que essa criatura precisa do tempo dela, né? Não adianta ficar forçando, porque só piora. E a gente sabe que o que mais é exemplo são os exemplos, né? O que mais muda as pessoas são os exemplos. Então, a gente tem que entender que a semente foi plantada naquela criatura, né? Que a gente também não entende as questões das outras encarnações. Quais eram as fés daquela criatura? Às vezes ela está tendo uma compreensão melhor da fé naquele momento, do cristianismo naquele momento, e aí ela precisa do tempo dela. Então, só de ter direcionado ela para um caminho quando pequena, quando jovem, já é alguma coisa. Porque a gente tem que pensar que essas criaturas são seres imortais, assim como nós. Então, a gente tem uma longa experiência ainda futura em outras vidas. Aquilo que foi semeado vai ser aproveitado. Se não for nessa encarnação, vai ser em qualquer outra. E forçar qualquer coisa pode ser prejudicial para os dois, né? Porque aquele que cuida sofre e aquela criatura se sente pressionada e por uma coisa que não preenche ela naquele momento. Uma outra coisa que pega também é quando uma religião prega apenas que os seus seguidores serão salvos. Só a minha religião salva. O espiritismo é a melhor religião. O protestantismo é a melhor religião. Catolicismo, budismo, o resto não serve. O resto não presta. Isso cria o quê? Divisão. Isso cria o quê? Pensamentos de hostilidade entre as pessoas. Foge completamente dos princípios cristãos, né? Ou quando incita aquela questão do famoso é nós contra eles. É a nossa verdade contra a verdade deles. Por isso que discussão de religião nunca termina bem ou não termina, né? Porque são ideias pré-concebidas, uma tentando converter uma outra, que não vai acontecer. Não vai acontecer. O que muda é o exemplo. Então, essa questão de distinção a gente vê muito nos grupos religiosos atualmente, né? Inclusive dentro dos próprios grupos de pensamento semelhante, da mesma filosofia, a gente vê isso porque existem algumas linhas de pensamento que faz com que o próprio grupo se separe. E isso é inadmissível, porque a palavra de Jesus, ela é a de união e não a de separação, certo? Aí temos, deixa eu arrumar aqui, temos mais uma terceira, que é, me perdi aqui, sai você, pronto. A incoerência entre o exterior e o interior. Então aqui Jesus fala das pessoas que mantêm uma imagem pública, né, impecável, exemplar, mas que as suas atitudes acabam sendo desonestas. Então nessa lista a gente pode incluir aquilo que o Cair Bar trouxe na ideia original, né, que é a questão dos políticos, que não preciso nem trazer o comportamento ético e moral da classe política brasileira, né? Seria redundante, chovendo molhado e um desgaste desnecessário. Aqui ele também cita as pessoas que nas redes sociais mostram uma vida perfeita, uma vida cheia de virtudes, mas no dia a dia são arrogantes, são egoístas. E a gente tem hoje o culto, né, aos influenciadores, que é uma coisa que quebra completamente a nossa realidade. Nas religiões, a gente também tem aquelas criaturas que vira e mexe criticam os erros alheios, mas não percebem as próprias faltas, né? É a trave e o argueiro no olho. Ou então que exigem uma pureza
da perfeição dos outros, mas acaba vivendo de uma forma egoísta e vaidosa. Então eu quero que o outro seja como eu quero, mas eu não me dou o trabalho de ser bom para o outro. Então, essa incoerência entre o exterior e o interior que Jesus traz. Tem também esse outro ponto, que é a valorização dos bens materiais em detrimento dos valores espirituais. São aquelas pessoas que valorizam mais o dinheiro do que a honestidade e a dignidade. E isso a gente vê também muito nas empresas, né, que abusam dos seus funcionários, submetem eles a situações mais indignantes, né? A gente vê também nas pessoas que se afastam da família ou perdem as suas amizades por conta de dinheiro, por conta de herança, por conta dos bens materiais. O cara que pega dinheiro com um amigo e não paga, né? Então, as pessoas esquecem qual é o verdadeiro valor, que é o bem espiritual. E a gente vê isso também nas religiões, né? Nas igrejas, nos líderes espirituais que pedem grandes quantias de dinheiro em troca de bênçãos, em troca de promessas de prosperidade. Eu não sei se vocês já perceberam, mas essa questão também tem tomado conta do espiritismo. A gente percebe que existem algumas pessoas, um núcleo, não é muita gente não, mas existe um núcleo de algumas pessoas que elas acabam utilizando o espiritismo para esses fins, né? O espiritismo de escada, como a gente costuma chamar. Tem uma pessoa em especial, não vou citar o nome dela, que há uns 5, 6 anos, nossa, eu admirava demais o trabalho dela, porque ela emanava assim e gerava uma energia muito boa, conteúdos muito ricos, conteúdos que eu digo evangélicas mesmo, né? Criava conteúdo diário, assim, evangélico muito rico. E eu pensava assim, nossa, cara, isso é muito legal. Eu gostaria muito de fazer isso que ele faz. Que trabalho de dedicação, né? Que trabalho de esforço, que trabalho de abnegação. Eu pensava dessa forma e realmente era um belo trabalho. Ainda é porque esse trabalho ainda existe. Só que ele usou o espiritismo de escada e a partir de um certo momento começou a trabalhar o espiritismo como um pano de fundo para vender a teoria da prosperidade, né? Hoje essa pessoa tem 2 milhões de seguidores. 2 milhões de seguidores. É coisa pra caramba. E vende prosperidade material, usando esse pano de fundo como espiritismo também. Eu fico triste demais quando eu vejo isso, né? Porque quando a gente vende uma coisa e as pessoas vendem o bem material para outras, parece que elas vão alcançar o reino dos céus justamente através disso. E não é. Então a gente pensando depois no pós-morte, o quanto que essas pessoas acabam contraindo determinados possíveis futuros resgates, né? Mas aí a gente também entende uma outra coisa, que vem de outras encarnações, né? Às vezes a criatura vem com uma tarefa justamente que é onde é difícil para ela. Então que em outra vida ela já teve alguma coisa semelhante. Ela vem com o poder da palavra, vem com o dom da palavra, de arrastar multidões mesmo, mas dessa vez ela tem que tomar cuidado, porque aquilo que é dado não pode ser cobrado. E aí, infelizmente, ela sucumbe. E isso acontece dentro dos compromissos espirituais de muitas pessoas, né? Dos médiums. Quantos médiums aí a gente já não viu histórias do médium sucumbindo por conta das questões materiais? E é delicadíssimo isso, né? Então, o Espiritismo lembra pra gente que a gente tem esses bens materiais de uma forma passageira, né? Não adianta a gente ficar fazendo promessas, esperando riquezas e
sendo que se a gente não mudar aqui dentro, as coisas não acontecem lá fora, né? Podem até acontecer, mas talvez elas não levem a gente para um lugar tão bom. O que vale mesmo é os ensinamentos, os valores espirituais do amor, do conhecimento, da fraternidade. Isso é prosperidade, prosperidade espiritual. E aí a gente tem o último ensinamento de Jesus, que é a atenção para que nós não repitamos os erros do passado, que eu acabei de citar, inclusive, né? Na possibilidade de um erro do passado desse irmão. Estou especulando só. E o exemplo tem que ser a vivência, né? O exemplo de como se comportar está aí, na nossa mão, através do Evangelho. A gente tem inúmeras referências de vivências. Citei várias, né? De Chico, tem Gandhi, tem Madre Teresa, tem tantos exemplos bons que a gente tem que saber filtrar, de amor, de fraternidade, de humildade. Mas a gente é cabeçudo, a gente gosta de idolatrar político, a gente canta pra pneu, reza pra pneu, a gente faz coisas que a gente desacredita, né? Político é tão falho quanto nós. E essas criaturas ainda estão num processo de aprendizado. Se político fosse bom, nosso país não estava numa situação tão delicada que a gente se encontra hoje, né? E isso não é de um político, são de vários, de centenas de anos de má gestão, né? De abandono da sociedade. Então, a gente não pode, cara, a gente tem que parar com esse negócio de político, né? A gente tem que parar de idolatrar jogador de futebol. Gente, não tem como não falar, né? A vinda do Neymar, por exemplo, nossa, é o cara que vai solucionar o futebol no Brasil. Esquece o futebol do Brasil, gente. Não vai mudar a nossa vida, né? É aquela questão do pão e do circo. Eu gosto de futebol, tá, gente? Postei, inclusive, semana passada, tava vendo a final do Campeonato Paulista enquanto fazia o Evangelho. Sou muito fã de futebol, mas a gente tem que saber aonde a gente tem que focar, né? Qual é o nosso limite também, para a gente não cair na idolatria. E a gente tem um problema hoje gigantesco, chama-se influenciadores ou desinfluenciadores, né? Que tem milhares, centenas de milhares, milhões de seguidores para mostrar uma vida de ilusão, uma vida supérflua, uma vida que não condiz com a realidade que nós precisamos e está completamente fora. Essas pessoas são justamente esse trio que eu citei, deve ter mais, tá? É que eu não lembrei na hora de escrever. Mas político, jogador de futebol, influenciador, tá dentro dessa massa de pessoas que auxiliam para que nós repitamos os erros do passado. Para que nós tenhamos dificuldade na evolução. Porque são exemplos errados que a gente não deveria estar acompanhando e a gente às vezes perde o nosso tempo, gasta o nosso tempo, gasta a nossa saliva defendendo essas pessoas, quando na verdade os exemplos são totalmente opostos, né? Elas não coadunam com aquilo que é o exemplo de verdade. E aí, por último, tem outra coisa que é um outro erro que a gente repete do passado, que é o de culpabilizar as pessoas pelos nossos problemas. Então, eu não tive um dia bom no trabalho, alguém está com a carga muito negativa ali, meu amigo. Está com a carga negativa, se tiver isso te afetou é porque você deixou, né? Eu não entreguei o meu trabalho porque o fulano de tal não fez o dele, eu preciso do dele. Faça a sua parte. Se alguém te cobrar, a pessoa que vai te cobrar vai perceber que a sua parte foi feita. Então, assim, a gente tem muita vontade de colocar a culpa em Deus. Não sou feliz porque Deus não quer. Não sou feliz porque o diabo, o demônio está envolvido na minha vida. As pessoas estão próximas de mim. Se não é o diabo, o demônio, é o obsessor, né, espírita? É o obsessor que está aí perseguindo.
Gente, se tudo isso acontece é porque a gente dá margem, é porque a gente deixa, é porque a gente entrega. Então, não está certo, está errado isso. A gente tem que corrigir e evitar que essas coisas aconteçam. Por nós e não pelos outros, né? Nós somos responsáveis pelas questões da nossa vida. Chega, né? Foram muitas encarnações já botando a culpa em outro e carregando, acumulando causas e efeitos. Então, o discurso de Jesus contra a hipocrisia dos fariseus não era um ataque a uma religião específica. Ele não estava atacando especificamente somente fariseus, escribas. Ele estava fazendo um alerta para todos nós, né? Hoje, as palavras de Jesus continuam tão atuais, né? Elas podem ser aplicadas a tantos aspectos diferentes da nossa vida, a gente só precisa perceber. E quando a gente aplica esses ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, certamente nós estaremos dando os passos certos justamente para o caminho que é o correto, que é o da evolução espiritual, que é aquele ao qual Cristo deixou tantas palavras e tantos motivos para que nós acreditássemos nisso. Certo? Tem uma outra enquete que eu trouxe aqui, só o resultado aqui. Sei que está tarde já, mas vou tentar trazer aqui rapidão. Deixa eu tirar aqui. Que é essa que eu fiz também perguntando para todos. O que define uma fé verdadeira? Não, é essa. Deixa eu trocar aqui. Pronto. Que é dessa pergunta básica que eu fiz aqui para todos vocês, né? Já teve a fé abalada. E algumas pessoas responderam. Eu queria trazer uma que bem interessante. A Nana não respondeu. Eu não sei diferenciar o espiritismo do movimento espírita. Essa resposta é bem interessante, né? Saber diferenciar o espiritismo do movimento espírita. E aí tem uma muito boa, que é a do Marcos, aqui embaixo no canto direito, que ele fala: não baseio a fé dos homens. Todos temos defeitos, mas em Deus, em Jesus e na espiritualidade superior. Então, tipo, essa é a resposta bala, né? A resposta do Marcos é a resposta bala. Não devemos nos apegar a essas pessoas, né? Existem os exemplos corretos. Beleza? O Claudinei comentou, eu vou ler agora o que vocês comentaram aqui, né? O Claudinei diz que se sente em casa na doutrina espírita. Verdade, cada um no seu tempo, cada um na sua evolução moral e espiritual. A Leila, já passei por isso e passei um tempo distante da igreja, até entender que uma coisa é o que o homem e o líder religioso fala, e que outra coisa é de Deus. A Thalita. Qualquer lugar que use a palavra de Deus necessita ser fundamentada com amor. Exatamente, Thalita. Se fala de Deus e não tem amor, não é Deus. Excelente. E o que vemos é isso que você falou. Julgamentos e preconceitos estão na contramão da lei divina. O Claudinei comentando em cima do comentário da Leila, né, que já foi cego e se deixou levar muito em doutrinas, mas participou de várias igrejas e doutrinas, mas hoje ele se sente leve dentro do espiritismo. Ele não julga nenhuma, até porque não estamos aqui para isso, e que hoje só vê como falta de entendimento. E é isso que a gente tem que entender, para a gente também não cair no julgamento, né? Muito bom, Claudinei, esse pensamento, porque aí a gente não se sente superior, né? A gente precisa ter humildade em relação, porque voltamos, nós também vamos errar, porque a gente vai falar alguma coisa de alguém em algum momento e nós vamos correr o risco de falhar. E aí a gente vai dar um tiro no pé nessas horas, né? A Leila, sim, a responsabilidade pela frustração que perguntei antes foi exatamente por isso. Eu mesma, de certo modo, dizia amém para tudo. Hoje em dia frequento onde me sinto mais bem e leve. E quando a gente não diz amém para tudo, tem uma outra questão, que é justamente a da fé raciocinada. Né? A hora que a gente
utiliza a fé raciocinada, a gente para de dizer amém para tudo. Terceirizar é mais fácil do que sair da zona de conforto. Pois é, Leila. Aí o Claudinei mais uma vez responde, né? Desde então nós nos deixamos de evoluir e hoje vibramos lá em cima. Muito evoluir, evoluir sempre. E é isso, gente. Espero que tenha sido bastante agregador para vocês. Espero que vocês tenham compreendido um ensinamento bem mais profundo, tanto que nós estamos num tardar da hora aqui, bem passado, mas que faz com que a gente faça reflexões pontuais e bem profundas, né, dentro desse ensinamento. São vários ensinamentos, na verdade, né? Certo? Então, vamos para as nossas vibrações, encerramento. Para a gente poder descansar, né? Então, vamos lá. Eu convido a todos nesse momento para que possamos fechar os nossos olhos. Mais uma vez, que possamos sentir, emanar de todo o nosso ser bons fluidos. Bons fluidos que foram atraídos por nós, boas energias, através dos bons pensamentos desta noite, das boas reflexões, que nossas células, que todo o nosso corpo possa emanar essas boas energias nesse momento. Que possamos sentir elas saindo de nós, do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos, que essas boas energias possam ser centralizadas, absorvidas pela espiritualidade que nos atende na noite de hoje. E ela vai recebendo de todos os cantos deste país, de cada um de nós, centralizando como uma grande massa de amor, que ela vai distribuindo pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam, por aqueles que estão em crise, vivem a guerra, passam a fome, pela miséria, pelos desastres naturais. E vamos também vibrando pelo Brasil, por Brasília, pelos dirigentes da nossa nação, por todo o povo brasileiro, em especial pelos sofredores, por aqueles que se encontram nas ruas, abandonados, sem família, muitos desses perdidos nos vícios, nas suas dores pessoais. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nas casas de repouso, pelos encarcerados nas prisões. Vibremos as pessoas que estão acamadas em seus lares, os seus cuidadores. Vibremos também a todas as pessoas que sofrem qualquer tipo de violência doméstica. Vibremos pelos seus agressores também. Vibremos aos hospitais, aos acamados nos leitos das UTIs. E que nesse momento possamos, com muito amor e muito carinho, vibrar por todos os nomes que se encontram nos comentários do post de divulgação deste evangelho. Neste momento, os nomes que estão sendo colocados nos comentários. Que a espiritualidade, neste momento, possa olhar com muito amor, com muito carinho para cada um deles. Que todas essas pessoas, essas almas encarnadas ou desencarnadas, possam neste momento receber todas as boas energias, todos os bons fluidos através da espiritualidade, que possam realinhar, reorganizar a sua saúde mental, a sua saúde física e a sua saúde espiritual.
que todos esses irmãos possam sentir todo esse amor a eles contemplado neste momento. Que possamos de forma especial visualizar a espiritualidade tratando um desses irmãos, ou a nós mesmos, se necessário, tomando um banho de boas energias, uma chuva de bênçãos que possa ser derramada nesse instante, tratando de todas as enfermidades da alma e do físico. Que possamos ter o auxílio da espiritualidade nesse momento, das equipes do Dr. Bezerra de Menezes em especial, para que as águas possam ser fluidificadas, que sejam colocadas nelas todos os remédios necessários para a cura da alma e do corpo. Que possamos ser tratados durante o nosso sono ao longo de toda essa semana, que tenhamos o nosso corpo físico restaurado com boas energias para cada um dos dias que venhamos a ter, e que deixemos uma vibração especial para que a espiritualidade leve aonde for necessário. E assim voltamos a agradecer ao Pai pela oportunidade da noite de hoje, por esse encontro abençoado, pedindo a Deus que cuide de nós, que durante toda essa semana possamos ser pessoas abençoadas, sob a sua luz, sob o seu amor, mas que possamos fazer a nossa parte também, cuidando das nossas palavras, cuidando dos nossos pensamentos, cuidando das nossas ações. E vamos encerrando o Evangelho de hoje com a prece. Deus de amor e de bondade, que nos dai tudo e sempre, concedei-nos a força que não recua diante de aflição alguma. Tornai-nos bons, mansos e caridosos, pequenos na fortuna e grandes no coração. Que o nosso espírito seja espírita na terra, para melhor compreender-vos e amar-vos. Que vosso nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos os que têm necessidade de amar, de perdoar e de crer. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus, damos por encerrado o Evangelho desta noite. Fica aqui o meu muitíssimo obrigado pela companhia de todos vocês, neste horário, até este horário. Não é comum, né, nós ficarmos tanto tempo, mas tivemos também um contratempo técnico. Mas mesmo assim, a lição fica. Obrigado, espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Terça-feira tem um convite para vocês, eu vou participar de uma live junto com o Somos Espiritismo do Ed. Faz um bom tempo já que eu não divido live com alguém, e aí ele me fez esse convite, foi um prazer aceitar, e convido vocês também a acompanhar. Será nesta terça-feira à noite, nós vamos falar sobre a misericórdia, tá bom? Vou divulgar mais sobre essa live. Se vocês tiverem a noite livre, serão bem-vindos para acompanhar-nos. Tá bom? Gente, um beijo no coração de todos vocês. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus e uma excelente semana a todos. Beijo no coração de todos. Obrigado pelos comentários, tá? Tchau, tchau.